Nancy diz ao juiz que Luz estava na cidade quando Guilherme desapareceu. Félix diz que Luz pode ter mandado seu amante para sequestrar seu filho. Baldomero diz ao juiz que Luz sempre está acompanhada por Abel Pérez e que ele pode tê-la ajudado no rapto. Nancy diz ao juiz que tudo aquilo é uma farsa de Félix para não assumir a responsabilidade pelo desaparecimento do próprio filho. Ângela diz ao juiz que nega retundantemente aceitar qualquer coisa que venha de Álvaro Vilas-Lobo. O juiz que conduz o caso de Luz e Félix declara que não há provas suficientes para acusar a senhora Luz de sequestro. Ele ainda declara que quando Guilherme aparecer, terão uma nova audiência para decidir quem ficará com ele. Ângela vai à casa de Beatriz. Beatriz agradece por ela ter ido vê-la. Ângela conta que Mirta a demitiu, pois não acredita que ela cuidava bem dela. Beatriz diz que não se surpreende e que Mirta tem um caráter muito difícil. Ela pede que Ângela lhe dê novamente o mesmo tratamento de ervas que lhe deu no outro dia, pois aquelas ervas aliviaram suas dores. Beatriz contrata Ângela para ir em sua casa 3 vezes na semana para tratar dela naturalmente. Ângela, mesmo não querendo encontrar Álvaro e Samantha, acaba aceitando cuidar de Beatriz por solidariedade. Beatriz diz que ela é um anjo. Perla e Sandro se reúnem em um restaurante e ela chamou Dário para acompanhá-los. O clima entre Sandro e Dário não é nada bom, mas Perla pede que o filho a escute. Perla diz que vai contar toda a verdade para eles e não se importa se irão odiá-la depois de saberem tudo. Beatriz diz a Ângela que o sofrimento não escolhe as classes sociais e que na dor todos são irmãos. Ângela se emociona e começa o tratamento de Beatriz. Perla confessa a Sandro e Dário que eles são pai e filho. Dário e Sandro ficam perplexos com a verdade. Ângela está indo embora da casa de Beatriz e se encontra com Álvaro. Álvaro questiona o que ela faz ali. Ângela responde que não tem nada a ver com ele e só foi cuidar de Dona Beatriz. Álvaro diz a Ângela que é uma tortura viver com Samantha e que se sente profundamente arrependido. Ângela diz que ele quis aquele preço e agora está pagando e não acredita nos sentimentos dele. Álvaro quase a beija, mas Ângela manda ele se afastar dela. Ele pede que ela diga em seus olhos que ainda o ama. Ângela diz a Álvaro que ele não sabe o que significa a palavra amor e que não passa de um egoísta. Ela ameaça dizer a Samantha que ele está importunando. Dário fica muito incomodado ao saber que Sandro é seu pai. Ele reclama com Perla por ter escondido aquele segredo por 30 anos. Perla diz a Sandro e Dário que eles podem fazer um teste de DNA se quiserem. Sandro se entristece por Perla ter ocultado dele que tinha outro filho. Álvaro pergunta a Beatriz como ela se sente. Beatriz pede que ele não finja que se importa com a saúde dela. Álvaro diz que se importa, mas Beatriz não quer falar com o mau caráter. Cínico, ele diz que ama Samantha e que deseja que ela seja feliz. Dário diz a Perla que ela não tem perdão e que ele e Sandro tinham o direito de saber aquela verdade. Ele se chateia ao perceber que é meio-irmão de Leonardo. Dário diz que é inadmissível que ela volte com Sandro e que perdoe o homem que os abandonou, e joga na cara dela que ela nunca foi uma mãe completa para ele. Perla sofre muito ao ouvir isso, e Dário diz que além de péssima mãe, ela também foi ausente. Álvaro propõe a Beatriz que deixem as diferenças de lado por Samantha. Beatriz diz que isso é mérito dele e que ela e Geraldo não vão satisfazer os caprichos dele. Ela ordena que ele a deixe em paz, e Álvaro diz: Dona Beatriz, se a senhora chegar a faltar, saiba que vai estar deixando sua filha nas mãos de um homem arrependido e que fará o possível para vê-la feliz. Beatriz fica indignada com o cinismo do cão safado. Dário diz a Perla que ela lhe privou de ter um pai que ele sempre precisou ter. Ele assegura que jamais irá perdoá-la por aquilo. Sandro diz a Perla que também precisa de um tempo para pensar e eles se retiram. Mais tarde, Sandro reflete, entende as razões de Perla e a perdoa. Mirta aconselha que Alma se converta em amiga de Leonardo para assim conquistá-lo. Alma decide mudar sua estratégia para ter Leonardo de volta a seu lado. Sandro diz a Perla que no fundo eles sempre se pertenceram. Ele diz que quer ser um homem melhor para ela e para Leonardo e Dário.
Sandro promete que quando sentir vontade de beber, irá jogar as garrafas de cerveja no lixo. Perla confia nele. Sandro diz a Perla que já não tem dúvidas e pede que ela seja sua esposa. Perla fica emocionada e aceita ser esposa dele. Os dois se beijam. Salma diz a Leonardo que Mirtz pediu que ela a levasse no hospital e que depois iriam a outro lugar, mas ela não disse onde. Cínica, Salma diz que sente muito o que aconteceu com Ângela e jura que não teve nada a ver com a demissão da moça. Leonardo diz que isso já não importa. Salma diz a Léo que já entendeu que entre eles não acontecerá mais nada e que aceita o fim deles. Abel se enciúma de Paulo com Luz e acusa o primo de querer ficar com ela. Paulo diz que Luz não é dessas mulheres e Abel diz que ela não, mas ele sim. Os dois começam a discutir. Abel dá uma bofetada em Paulo. Durante a briga, Ângela tenta separá-los e acaba levando uma cotovelada de Paulo. Ela desmaia. Luz tenta ajudar a amiga. Leonardo fica contente por Salma ter entendido que a relação deles chegou ao fim. Salma, cobra hipócrita, diz a Léo que se ele quiser ter algo com Ângela, ela irá apoiá-lo e que quer vê-lo feliz. Ela pede que Leonardo a aceite como amiga e ele concorda. Leonardo recebe uma ligação informando o que aconteceu com Ângela.